Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente começa a nossa segunda unidade, por isso a gente vai procurar dar um ritmo assim diferente do que a gente vem trabalhando. Bom, nossa última avaliação, houve notas muito boas, mas também houve notas assim não tão satisfatórias. Mas mesmo assim eu quero dar os parabéns a todos que estudaram, todos se esforçaram, porque isso já foi o bastante para me deixar feliz. E quem não tirou nota boa, não é para ficar triste não, tá? Porque é natural que algumas pessoas tenham dificuldade para obter um bom resultado, assim, nessa atual conjuntura, nessa nova rotina, nesse novo método de ensinar, né, gente? A gente tá vivendo algo assim que é tudo novo. Esse é um novo método de dar aulas, inclusive, gente, para os professores. Vocês sabem, né? Que também não é fácil pra gente. Que a gente também tá tendo algumas dificuldades. Imagina aí, pensa aí, de um dia pro outro se tornar um youtuber. Não é fácil, não. Mas a gente tá procurando melhorar a cada dia. Bom, gente, vamos buscar um jeito de sanar a dificuldade que alguns tiveram e foram observados através dessa avaliação. Aí eu pensei, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, nós vamos fazer a correção aqui, hoje, das perguntas erradas com mais frequência por vocês, tá? Depois, a gente vai, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar e ensinar para vocês dicas de como responder tais questões. Detalhe, nisso vocês devem ter muita atenção. E por último, a gente vai fazer o seguinte, de 15 em 15 dias, nós vamos fazer simulados, usando aquele sistema que a gente utilizou para fazer a avaliação. Combinado? Vocês vão se acostumar, vão se sentir mais à vontade e vai ser tudo de bom. Vocês vão ver que na próxima avaliação, todos, eu garanto, irão tirar notas melhores. Confie na professora. Pessoal, pega o livro, abre aí na página 50, a gente vai ler uma notícia, tá? Aliás, vocês vão ler a notícia, mas antes de fazer essa leitura, eu vou dar o caminho para a leitura, que é vocês entenderem melhor algumas expressões e palavras que vocês, se vocês seguirem, aprenderem, na hora de fazer a leitura, não vão ter dificuldade nenhuma, eu garanto. Vamos lá? O título do texto é Árduas negociações para arribar a um acordo sobre câmbio climático. O que significa? Duras negociações para se chegar a um acordo sobre as mudanças climáticas. Isso foi feito em La Cumbre Mundial de Câmbio Climático da ONU. Então, a ONU fez uma reunião, uma convenção mundial com alguns países para se discutir sobre essa temática das mudanças climáticas. Quero que vocês prestem atenção na palavra mensagem, porque é a cara das minhas provas. É uma palavra terminada com J e toda palavra terminada com AJE, ela é masculina em espanhol e feminina em português. Então, é a mensagem em espanhol, el mensaje. El paisaje, a paisagem. El pasaje, a passagem. Então, repetindo, palavras terminadas com AJE são masculinas em espanhol e femininas em português. A palavra rebotando significa saltando. A palavra todavia é um heterossemântico, porque todavia em espanhol não significa todavia em português. Vocês lembram o que significa todavia em português? Significa o quê? Entretanto. Porém, em espanhol, todavia significa ainda. Hoja de ruta, ao pé da letra, significa folha de rota, ou seja, roteiro. Essa aqui também é cara de minha prova, provavelmente vai cair, olhem. Anota aí, vejam. A palavra traz. Por quê? Porque a palavra traz ninguém iria lembrar. Que palavra traz significa após. Então, é algo que precisa ter atenção. Repetir umas 5 vezes até aprender. Fecha limite. Muito importante porque a palavra fecha, se eu fosse ler aqui em português, eu ia dizer fecha a porta. Porém, fecha não significa fecha, é um heterossemântico. Fecha significa data. Então, ele está falando sobre data limite. Mais um detalhe, que a palavra limite tem a sílaba tônica num lugar diferente do português, que a gente fala limite. Imponga, imponha. E olha que interessante, efeito invernadeiro. Efeito invernadeiro significa efeito estufa. Olha, parece ser o contrário, né? Efeito estufa. Contaminadores, vamos falar sobre os poluentes, né, que contaminam o ar, a água, etc. Respaldam, que significa respalda? Significa que se asseguram. A hora, agora,
reducciones, reduções, recorte de emissões, que são recortes de emissões, poluentes, etc. Convergência, convergência e vinculante, que se vincula. Gente, esse texto, na verdade, apesar de falar de uma temática que é polêmica, e a unidade explora temáticas polêmicas, temáticas que se devem ser discutida, pensada, refletida, ele, na verdade, nada mais é do que um pretexto para se trabalhar os signos de pontuação, os sinais de pontuação. Lá, o exercício na página 50, para vocês identificarem os pontos de pontuação. Olha que fácil, né? Porém, a mudança climática é um dos temas mais importantes da atualidade. E se você achar que é interessante realmente, eu acho que é bom, vocês poderão pesquisar, né, e pensar e refletir sobre as causas e efeitos referente a essas mudanças climáticas. Então, gente, o assunto de hoje é molezinha, tá? Dá essa tranquilidade a vocês depois do teste. Olha, los signos de pontuação, que significa os sinais de pontuação. Vamos rever? Olha, a palavra coma, que significa vírgula, nos remete ao inglês, então fica fácil de a gente aprender. Ponto e coma, ponto e vírgula, ponto, dois pontos, pontos suspensivos. Bom, eu não vou explicar como é que se usa cada um, porque vocês já estão carecas de saber em português. Muda alguma coisa em espanhol? Não. O que muda? Muda o seguinte, em português, signo de exclamação e signo de interrogação, ou você pode falar somente exclamação ou somente interrogação, isso é que muda. Porque em português a gente só vai usar um sinal para marcar a admiração, surpresa, um sinal para você marcar que está fazendo uma pergunta. Porém, em espanhol, você usa no início da exclamação, de cabeça para baixo, e no final. A mesma coisa acontece com a interrogação, que usa o ponto de interrogação de cabeça para baixo no início da frase e depois no final. Essa é a diferença. Los parênteses, asterisco, barra, guion, barra. Isso aqui eu não preciso nem explicar, né? Tá muito claro. Comídias, que são as aspas, que, veja, ó, coma, comídia, como se fosse duas vírgulazinhas lá em cima, pequenininhas. São as aspas. Diéreses. Não existe mais isso em português, mas em espanhol continua existindo, né? Que a gente chama de trema. O que significa isso? Significa que você vai ler a palavra dando o som do U quando esse trema aparecer. E cochetes, que são o que, gente? Cochetes. Tá fácil para vocês, né? Gente, aqui vocês vão ver como é importante o uso da vírgula, como ele muda o sentido se você colocar a vírgula no lugar diferente, tá? Então, você mudou a posição, muda também o sentido que você quer dar à frase, tá? Aqui tem espanhol, gostaria que vocês lessem espanhol, tipo, una coma puede comer el tiempo, no espere, una coma puede comer una lección, não queremos saber. No, queremos saber. Porém, eu quero que vocês percebam a diferença que existe numa nuance da troca de posição da vírgula. Então, vou ler em português. Veja, uma vírgula pode comer o tempo. Não espere. Ou então, eu vou e digo, não, peraí, espere. Tá vendo que mudou a história? Ou você espera ou você não espera. Depende de onde você coloca a vírgula. Uma vírgula pode comer-se uma lección. Una coma pode comer-se uma lección. Aí eu digo, não quero saber. Se eu pego e coloco a vírgula depois do não, não. Fala aí, professora, a gente quer saber, queremos saber sim, viu? Puede comer-se uma solução. Vamos a perder. Pouco se resolveu. Mas aí eu mudei de lugar, muda também o sentido. Vamos a perder pouco. Se resolveu todo. Puede comer-se uma condena. Não, tenha clemência, por favor, tenha clemência. Ou então eu digo, não tenha clemência, vá lá e faça. Uma como se pode comer ninhos. Vamos a comer ninhos. Ou, gente, agora a gente vai comer ninhos? Vamos a comer ninhos? Entenderam? Gente, vamos fazer o exercício? Página 51. Nós estamos trabalhando com anúncio publicitário, com essas temáticas que causam muita polêmica e muita discussão. E aí ele tem esse anúncio publicitário que diz o seguinte,
El niño deve desfrutar de todos os direitos sem importar seu sexo, nacionalidade, raça, religião. Então, fala dos direitos das crianças, sem importar o que haja nenhuma distinção entre elas, certo? E aí, ele separa cada um, enumerando-os. Como assim? Su sexo, coloca la coma, que é a vírgula. Nacionalidade, la coma, que é a vírgula. Raça, la coma, que é a vírgula. Religião, la coma. E por último, vocês vão colocar os pontos suspensivos, porque não termina aí. Existem outras questões que os diferenciam e que ele não precisa enumerar todas. Resumindo, o ponto todo mundo já sabe o que é, né? Serve para marcar o final de uma oração. Pronto. Porém, la coma, que é a vírgula, ela exige muito mais situações, né? Então, a gente usa para separar palavras de uma enumeração, como acontece aqui. Ele usa para uma invocação, tipo vocativo, chamamento, Maria, vírgula, la coma. Ou quando você faz o quê? Um aposto. O que é aposto mesmo? Que lembra quando a gente explica o termo anteriótico? Eu digo assim, Miguel Cervantes, o autor de Don Quixote, inventou las bases da novela moderna. Então, eu explico quem é Miguel Cervantes. Então, esse autor de Don Quixote tem que ser o quê? Isolado por vírgula. E também para quando a gente quiser dar uma ideia de complemento de indicar tempo ou espaço. Por exemplo, depois de 2 anos, coma. Durante o mês todo, coma. E assim sucessivamente. No livro de vocês, na página 51 e também na página 55, traz vários outros anúncios publicitários, todos eles com propósitos de vocês fixarem o uso das pontuações, tá? Na página 51 tem assim, vos estudiastes, nós outros queremos seguir estudando. O que ele queria ali? Queria que você soubesse utilizar o ponto de interrogação. Eu trouxe outro anúncio, que é sensual. Então, algumas pessoas dizem que o fuma porque o ato de fumar é algo sensual. Mas ele faz uma crítica. Ele diz assim, ó, pode ser sensual pessoas que estragam seus dentes fumando? Então, ele traz uma imagem que diz tudo e depois tem uma mensagem. E aí, na mensagem, ele diz o seguinte, el cigarrillo causa mal aliento, perda total ou parcial de dientes, el diversos tipos de câncer em boca e garganta. Pénsalo, podemos ajudar-lhe. Enfim, no livro de vocês, da página 55, diz assim, que el cigarrillo não te consuma, el cigarrillo te hace adicto, enferma e mata lentamente. Tudo trabalhando somente a pontuação. Pénsalo. Hay novedades en el barrio de la Cruz, que los niños solo se alimentan de luz. Gente, essa música é uma versão de uma música de Chico Buarque. Olha que interessante. O nome dessa é Barrio de la Cruz. Já a música de Chico Buarque é chamada Berro da Cruz. Berro da Cruz. Vejam aí no livro de vocês, na página 52. Estão vendo? Agora, o que é interessante é que é apenas uma versão. Lembra que eu já expliquei? Tradução é diferente de versão. Tradução é igualzinho ao pé da letra. Versão, ele é algo que nos remete, mantendo a mensagem, porém, há uma necessidade de se trocar uma palavra ou outra, uma expressão ou outra. Para quê? Para que se mantenha o ritmo, para que se mantenha a sonoridade, tá bom? Então, vocês vão fazer isso na questão 1. Diz assim, ó. Tem em seguida a versão em espanhol e texto original de uma canção de Chico Buarque. Leia as duas e marque as mudanças que fez o tradutor para manter o ritmo e a rima. Primeira coisa que vocês vão achar é a diferença no título. Já começa aí a diferença. Por quê? Porque em Chico Buarque ele não fala barrio, ele fala berro. Porém, em espanhol fica de la Cruz e da Cruz. Aí fala assim, há novidades, quer dizer, existem novidades. Em Chico Buarque, ele fala há novidades, apenas o artigo há. A novidade que tem no brejo da cruz é a criançada se alimentar de luz. Pronto. O que vocês vão fazer? Vocês vão eu não vou fazer agora não, vocês vão fazer sozinhos. Vocês vão marcar, observando uma letra e outra, o que há de diferente entre as duas, certo? Vamos entender o texto observando a música de Chico Buarque no próximo slide. A novidade que tem no brejo da cruz é a criançada se alimentar de
E aí, gente, vocês gostaram mais da qual? Da versão de Chico Buarque, que é a original, ou de Mercedes Souza, que é a versão? Bom, já expliquei a diferença de versão e tradução, então vamos seguir. Então, vocês vão observar aí no livro de vocês, na página 52, a diferença e ir marcando. Como eu disse, em português está brejo. Brejo é tradução de Bário? Não. Por que mudou? Mudou porque ele quis fazer uma versão, tá? Não é uma tradução. Ali ele usa ai, que significa existe, que significa tem. Aqui ele só usa o a novidade, que é um artigo totalmente diferente. Ainda tem mais aqui, ó. Enquanto em espanhol ele diz en el barrio de la Cruz, ele fala assim, que tem no brejo, veja, que tem no brejo da cruz. É a criançada, isso aqui é totalmente diferente, é a criançada. Lá ele colocou que los niños solo. Então, qual é a atividade, crianças? Vocês vão marcar em ambas as músicas as palavras, as expressões que ela modifica, tá? Relembrando? Qual é a original? Chico Buarque. Qual é a versão? O de Barrio de la Cruz. Essa é a versão, tá bom? Veja, eu quero também que vocês façam a lista dos profissionais que são citados. Uma em espanhol e outra em português. Isso vocês vão responder aonde? Na página 53. E observem o que há em comum entre esses trabalhadores. Vocês vão ver que muitos deles fazem trabalhos ilegais, trabalhos sem contratos, e também são trabalhadores que, em geral, são explorados e mal pagos, tá? Veja que há uma relação entre os niños que comiam luz e os trabalhadores. Qual é essa relação? Os meninos que comiam luz são os mesmos que, mais tarde, vão atuar nas profissões citadas. Entenderam qual é a lógica? Sim, sim. Nós também vemos o seguinte, que há uma diferença entre o texto original e sua versão em espanhol. E essas diferenças, eu quero que vocês pensem se mudam o sentido da música. As duas têm um propósito de trabalhar uma temática muito, muito importante. Que temática é essa? Certo? Eles fazem uma denúncia. Então, se espera que vocês percebam que há uma diferença, que as diferenças não mudam o sentido da canção. Muda-se as palavras como brejo e palavras como barrio, que não tem nada a ver, mas mesmo assim a essência permanece. Isso é chamado como, crianças? Versão, que é diferente de tradução. Entenderam? Ainda, no livro de vocês, na página 53, tem um texto escrito pelo uruguaio Eduardo Galeano sobre o acidente nuclear que ocorreu em Goiânia. Na verdade, trata-se de um gravíssimo acidente nuclear que ocorreu em 1987, Goiânia, Brasil. Certo? Olha, eu quero saber, depois que vocês fizerem a leitura, o que há em comum entre a canção de Chico Buarque e esse texto de Galeano. Pense aí. Ele fala sobre esse acidente que foi uma coisa assim gravíssima e tem o que a ver com aquela música. Gente, ambos os textos, ele denuncia a condição em que são submetidos excluídos sociais, é uma denúncia social, tá? Só que um é uma notícia, o outro é uma reportagem, o outro é uma música, então não importa, pode ser uma tela, pode ser uma fotografia, você pode usar qualquer tipo de texto para você fazer uma denúncia social. Mas qual é a denúncia social que faz Chico Buarque? Chico, ele denuncia a miséria que estão submetidas muitas pessoas e como isso está diretamente relacionado com seus destinos. Já Galeano denuncia também a tragédia de Goiânia como resultado da pobreza que estão submetidas as vítimas. Por quê, gente? Porque quando ele fala assim, ó, junta papeles, pense aí, que profissão é essa? Nós estudamos profissões na primeira unidade, lembro que tem uma listinha, é bom vocês lembrarem. Quem são esses junta-papeles? São os catadores de lixo. Então, eles tiveram contato com esse tubo de metal, né, tirado de um terreno baldio, nunca imaginavam o que poderia acontecer. Então, eles acabaram sendo as vítimas fatais dessa situação. Por quê? Porque não sabiam nem com quem estavam mexendo. Eu não vou contar, não. Eu vou querer que vocês leiam e entendam melhor sobre essa situação, tá bom? Como eu disse, essa unidade, a ideia é trabalhar com assuntos onde se aborda a denúncia social, tá
tá bom? Tanto nos anúncios publicitários, quanto nos textos, nas notícias, na reportagem e também aonde? Nas músicas. Então, pessoal, o que é que vocês vão fazer? Resumindo, vocês só vão responder no livro da página 47 até 53. Detalhe, a página 47 até a página 49 eu já mandei fazer essas atividades quando a gente fez a revisão, antes de fazer a avaliação. Porém, eu tô mandando de novo porque pouca gente tirou a fotinha e mandou para mim. Então, eu tô dando essa última chance. Da página 50 até a página 53, ele trabalha o assunto de hoje, que é pontuação. Um assunto facilzinho, né? Agora, vamos para a parte onde a gente vai trabalhar as dificuldades que vocês tiveram na hora de fazer a avaliação. Vamos lá? Agora, gente, já terminando a aula, faltou o quê? A gente vê as questões que vocês mais erraram. Realmente, assim, tiveram notas boas, né? Outras não tão boas, porém, existem questões que foram mais recorrentes e essas eu quero entender por que erraram. Acompanhem comigo. Escrevendo um manifesto por um mundo melhor, um aluno compõe uma frase. Aqui apresenta a forma verbal e equivocada no subjuntivo. O que eu estou pedindo aqui? E o erro está nisso, que vocês não entenderam que eu estou pedindo, a frase está escrita errada. Então, quando alguém pediu qual a frase errada, qual é o falso, deve-se ter mais atenção do que quando se pede o certo. Por isso, essa foi uma das questões que mais erraram. Então, eu estou pedindo que vocês olhem as orações e descubram qual é a oração que está com o verbo na forma equivocada no subjuntivo. Vejam, ahorre, que eu ahorre, que tu ahorre, tá certo. Que eu seja, que tu seas, tá certo. Que eu cuide, que tu cuides, que ele cuide, que nós outros cuidemos. Que eu separe, que tu separes, que ele separe, que nós outros separemos. Tudo certo. Qual é que tá errado? Este. Como é que eu vou conjugar este verbo? Que eu mantenha, que tu mantengas, que ele mantenha, que nós outros mantengamos. Mantengamos e não mantenhamos. Valeu? Essa questão foi a segunda que vocês mais erraram. Por quê? Porque precisa ter estudado, precisa ter acompanhado as aulas, sabe? É porque realmente exige mais de vocês, mais estudo de vocês. Era importante que vocês observassem esses marcadores, né? Nós trabalhamos com duas conjunções para trazer uma ideia de futuro. Veja, eu uso o verbo no presente, mas eu trago uma ideia de futuro. Para isso, eu uso dois marcadores. Quais são? Quando e se. Porém, se eu uso o quando, o verbo tem que estar no subjuntivo. Se eu uso o se, o verbo tem que estar no indicativo. Como eu posso interpretar isso? O se traz uma ideia de dúvida menor. Se a dúvida é menor, a certeza é maior. O quando traz uma dúvida maior. Se a dúvida é maior, a certeza é menor. Então, vejam, gente, se eu uso o se, ele vai trazer uma ideia de futuro, porém, com a dúvida menor. Então, é uma certeza. Então, isso faz com que eu use o indicativo. Não seria sepas, e sim sabes, ok? Aqui, gente, vocês erram na mesma situação, tá vendo o se? Terminei de explicar. Como é que a gente tem que fazer? Qual é a dica? Olhar o verbo. Tá aqui o verbo haces. Aí eu vou e raciocino. O verbo ser no subjuntivo eu conjugo assim. Que eu haga, que tu hagas, que ele haga. Então, não tá no subjuntivo. Mesmo que eu não soubesse conjugar no presente indicativo, só o fato de eu saber que não tá no subjuntivo, logicamente estaria no indicativo, que é eu hago, tu haces, ele hace. Portanto, como é a regra que a gente terminou de ver, o se eu uso com o indicativo. O quando eu uso com o subjuntivo. Então, qual é a resposta correta aqui? O se. Valeu? Aqui embaixo, gente, olha só, a gente trabalhou em apócope. Lembra? A palavra santo, ela é apocopada antes do nome do santo. Antes do nome próprio. Se for um substantivo comum, se for uma outra situação, ele não vai ser apocopado. Só vai ser apocopado antes do nome do santo. Porém, existem 4 exceções, né? Ele não é sempre apocopado, né? Ele não se transforma santo, perdeu o tó, né? Final, perde o tó final, vira o quê? San. Esse san aqui, ele é apocopado. Então, ele não vai ser sempre apocopado antes de nomes masculinos. Por que não? Porque existem 4 exceções. Quais são as exceções? Santo Domingo, Santo Tomás, Santo Tomé,
Santo Toríbio. Então, antes de um santo começado com seu nome D ou T, ele não vai ser apocopado. Então, fica assim, ó. Santo Tomás, és el santo caridoso e San Juda Tadeu, és de las causas impossíveis. Valeu? E chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Foi uma aula fácil, porque pontuação é muito fácil, uma aula rápida. Mas semana que vem a gente traz um assunto que exige mais atenção de vocês. Bom, gente, olha, não esquece de se inscrever no canal e comentar para que eu saiba quem está acompanhando a aula. Beijos, um abraço saudoso da Pro e hasta luego!